E chegou a vez do conto. Percursos Abençoados. Autor José Rucha, da Associação Ouriques, Barzanuk. A minha participação exprime-se através de um conto e teve por base um ensinamento maravilhoso de Joana de Ângeles, já aqui citada várias vezes, que é este: o sofrimento, silencioso ou não, realiza o mistério de contribuir para a felicidade do ser humano, facultando-lhe entender a pequenez perante a vida e a imperiosa urgência de alcançar o patamar do equilíbrio. Exerce função purificadora no espírito, apresentando-lhe outros níveis de harmonia e bênçãos que os êxitos terrestres não conseguem igualar. Se calhar por isto, de certeza por isto, não devíamos reclamar muito dos nossos sofrimentos, pois eles são abençoados, tais como os nossos percursos difíceis. Mas vamos então iniciar o conto. Rachid aconchegou-se melhor, por forma a evitar que o ar frio que entrava na pequena gruta em que se acolhera não o apanhasse diretamente. A noite estava fria e ele não estava preparado com a roupa que envergava para enfrentar aquelas condições de tempo. Procurou outra forma de combater o frio, saiu do abrigo improvisado e dispôs-se a correr pelo extenso areal onde a água do mar mantinha a areia com maior sustentação. A breve trecho, contudo, percebeu que não possuía as calorias necessárias para se aquecer pelos seus próprios meios, pois havia muitas horas que o seu corpo não recebia alimento digno desse nome. Decidiu, por isso, regressar ao abrigo e arrumar-se no mais protegido recanto daquela minúscula gruta, mantendo-se o mais imóvel que era possível e dispondo-se a aguardar pelos primeiros alvores do dia, que lhe traria, sem dúvida, as abençoadas carícias do astro-rei. Pela sua memória, voltaram a passar todas as peripécias que o haviam retirado, abruptamente, do conforto do palácio do sultão para aquele cenário hostil que agora enfrentava. Cometera a mais grave deslealdade que podia imaginar. Atrevera-se a amar uma das esposas do sultão. Amor platónico, impossível de atingir expressão carnal, pois ele era um eunuco, um guarda do harém do seu senhor, o sultão Ahmed. Ele próprio, Rachid, se admirara com a circunstância de se sentir tão atraído e interessado por aquela jovem, que, embora estivesse ali apenas há alguns meses, parecia conhecer de toda a sua vida. Era também a primeira vez que o seu coração se deixava invadir de vibrações e sensações estranhas para ele, e contraditórias também, porque jamais lhe passaria pela mente viver uma situação de que apenas ouvira falar através de contos e narrativas de infância. Só que a realidade colheu de improviso. Rapidamente o seu coração começou a sentir por Morgiana aquilo que nunca sentira por mais ninguém: a necessidade de estar na sua presença, de a proteger e acarinhar, permitindo-se visionar cenas conjugais em que ela era sua esposa, da mesma forma e com a mesma intensidade com que recordamos situações da nossa própria vida. O caso é que, sem medir as consequências, Rachid foi permitindo a si próprio o alimentar desse relacionamento secreto, de tal forma que ele se tornou real para si, gerando a grande contradição da sua consciência. Como conciliar os seus deveres de lealdade para com o seu senhor, enquanto guarda do seu harém, com a paixão irresistível que o dominava por completo? Quando finalmente caiu em si e analisou toda a extensão do problema, Rachid não encontrou saída.
Estava refém de uma paixão impossível de realizar, a qual se tornaria notória mais tarde ou mais cedo, pois as paixões não ficam na sombra durante muito tempo. Estava em causa a sua lealdade e também a honorabilidade da sua família, pois tendo ele sido educado e preparado desde a infância para aquela função, a sua família havia ganho igualmente a proteção do sultão, proteção essa que ele, de uma forma absurda, mas imparável para as suas forças, vinha pôr em causa. Rachid sentiu-se encurralado e fugiu. Seria uma questão de horas até darem pela sua falta. Por isso, caminhou até que o mar se tornou uma barreira intransponível. Compreendeu então que não tinha para onde fugir. De um lado o mar, dos restantes lados o deserto. Não tinha escapatória. Num assomo de angústia, Rachid sentiu-se perdido. Só havia uma solução. Não era fácil, mas era a única que salvava a honra da família. Movido por um impulso, Rachid levantou-se, saiu da gruta e observou, à luz esbranquiçada da lua, o negro e altaneiro recorte do promontório alcantilado. Como que impelido por invisível mecanismo, começou a trepar a parede rochosa até alcançar o topo. Aí, invocou a proteção de Alá e entregou o seu corpo ao abismo. Passados 3 dias, o mar devolveu o corpo de Rachid ao areal de uma praia de pescadores, que de imediato avisaram as autoridades. Não tardou muito em ser identificado como o eunuco que desaparecera do harém do sultão. Quando a notícia se espalhou na corte de Ahmed, a todos surpreendeu, a começar pelo próprio sultão, que não conseguia entender o que se passara, pelo menos até lhe virem contar qual havia sido a reação de uma de suas esposas, Morgiana, a qual se desfizera em lágrimas quando soube o que acontecera, tendo caído em profunda apatia. Tamanha manifestação de pesar não era normal. Por isso mandou vigiá-la discretamente. Não passou muito tempo sem que um dos homens de confiança de Ahmed surpreendesse uma conversa íntima da jovem com uma escrava, na qual ela desabafava com a serviçal de confiança tudo o que ia na alma. Sentia por Rachid um carinho sincero, uma amizade que, noutras circunstâncias, poderia ter uma expressão diferente. E agora sentia a sua ausência como um vazio na alma que muito a desgostava. Quando o sultão tomou conhecimento do teor dos desabafos de Morgiana, encheu-se de ciúme e mandou decapitá-la. O tempo decorreu, inexorável, levando a cada um as oportunidades a que fizeram jus, pelos seus acertos e desacertos, pelas suas ações e também pelas suas omissões. Estamos agora em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, mais propriamente na região de Smolensk, antiga União Soviética. Vimos encontrar Rachid como Pedro Hernandes, jovem cabo servindo no exército de Adolf Hitler, por determinação de Francisco Franco, pois fazia parte da tristemente célebre Divisão Azul, com que o ditador espanhol agraciou o seu congénere alemão, a fim de retribuir a ajuda recebida durante a Guerra Civil de Espanha de 1936. A grande batalha da Frente Oriental antevia-se no curto prazo e, por isso, os oficiais responsáveis proporcionavam aos soldados alguns momentos de descontração e descanso. Mas para Pedro Hernandes, a hora não era de descontração. As notícias que haviam chegado pelo correio, que lhes havia sido distribuído, mas que datava de 2 meses antes, eram tristes. Mercedes, a sua noiva, rompera o noivado e anunciava a sua intenção de casar com um amigo comum, agora, pelos vistos, mais do que isso para ela e provavelmente bem menos do que isso para ele. Falava-lhe ainda da intenção de emigrarem para os Estados Unidos, onde o futuro esposo tinha alguns familiares radicados havia já alguns anos. Agora, com a guerra na Europa, seria a altura ideal
para emigrarem para o Novo Mundo. Pedro guardou a carta, juntamente com as restantes, numa lata de bolachas, cuja tampa, por ironia, tinha estampado uma cena romântica, decorada com muitos corações ao gosto da época. Mentalmente, expressou um desejo pouco convicto de que ela fosse feliz, já que este era o caminho que havia escolhido. Nesse momento ele não tinha como saber que essa estadia em terras americanas não iria decorrer de forma tranquila e próspera. As dificuldades foram bem maiores do que o previsto, pois os familiares que deveriam recebê-los não haviam sido sinceros e jamais se apresentaram. Quando chegaram à morada para onde enviavam as cartas, souberam pelos vizinhos que eles haviam partido há algum tempo para o oeste, a fim de tentarem fortuna na garimpagem do ouro. Sem recursos materiais e sem o conhecimento do país, vivenciariam momentos muito difíceis e Mercedes viria a desencarnar de tuberculose 2 anos depois. Pedro e seus camaradas de pelotão haviam obtido dispensa nesse fim de semana e dirigiram-se para uma aldeia próxima, na perspectiva de obterem, junto da população, rancho melhorado, comida mais caseira e o conforto de um verdadeiro lar, o que sabiam ser possível a troco de alguns rublos. As casas que acolhiam os militares estavam praticamente determinadas e por isso não havia grandes surpresas. Todos conheciam e aceitavam as normas tácitas do seu funcionamento. Mas naquela noite o problema surgiu. Começou por uma disputa dos favores de uma jovem, que subiu rapidamente de tom, obrigando à intervenção de Pedro como comandante do pelotão. O incidente pareceu sanado, mas não ficou. Alguns dias envolvidos, no auge da batalha, quando Pedro saltou da trincheira para liderar um assalto, como sempre fazia, César, o camarada ressentido de dias antes, deixou-se ficar um pouco para trás e desfechou-lhe à traição 2 tiros certeiros, enviando-o de volta ao plano espiritual. Pedro Hernández despertou tranquilo. Certamente tinha sido atingido com 2 balásios, mas era preocupante pensar que sentira os impactos dos projéteis nas costas, o que bastante o perturbava, pois indiciava que um dos seus homens o havia traído e tentado assassinar em pleno campo de batalha. Felizmente que não morrera, e até se sentia bem de saúde ao despertar naquela enfermaria que reconhecia agora não era do hospital de campanha, mas era um hospital moderno e limpo, certamente na retaguarda. Um enfermeiro de bata branca, sem qualquer elemento que o identificasse com o exército, sem divisas, apenas aquela indumentária branca, levou Pedro à conclusão de que estava num hospital civil. Bom dia, como se sente? Devo ter dormido bastante, pois sinto-me bem repousado. Mas é preciso contactar as autoridades militares. Preciso falar com o meu comandante, porque fui alvo de uma tentativa de homicídio. Já está tudo a ser tratado. Não precisa de se preocupar com isso, uma vez que havia evidência clínica bastante para tratar do assunto. Apenas deve preocupar-se com a sua recuperação. Passou algum tempo, e com o estudo e a dedicação dos amigos do plano espiritual, Pedro estava agora bem melhor. Liberto das limitações grosseiras do corpo, ele percebia, pela análise das situações vividas, que conhecer experiências avassaladoras, as quais lhe haviam trazido sofrimento, mas igualmente muito conhecimento e maturidade. Percebia agora a traição, não apenas como algoz, mas também como vítima, e chegou à conclusão que o que nos afeta à caminhada evolutiva não é a condição de vítima, já que esta é apenas a consequência da outra, a de algoz. Não queria agora conhecer o autor dos disparos, fosse quem fosse. O que ele queria era que as lições do amor entrassem nesse e em todos os corações para libertar todos os homens. Passou a ansiar com todas as suas forças voltar à terra
e pregar os ensinamentos de Jesus. Os seus anseios foram ouvidos. Em 1970, regressou numa família espírita. Educado dentro dos princípios e da prática do cristianismo redivivo, Pedro, agora na condição de Humberto Ferraz, adentra a casa espírita, a evangelização infantil e juvenil e torna-se, com 18 anos de idade, trabalhador da Seara de Jesus, como auxiliar de evangelização infantil. Continua a estudar e a dedicar-se aos outros, levando a palavra de Jesus aos corações necessitados de amparo e consolo. Aos 30 anos, torna-se dirigente da Associação Espírita. Mas nem tudo foi assim tão fácil. Precisamente quando assumia a liderança daquele grupo, Morgiana, aliás, Mercedes, agora Dalila Reis, chegava igualmente àquele centro. Humberto, agora com a sensibilidade mais educada, de imediato reconheceu o grande amor da sua vida. Mas nem ele nem ela eram livres. Ambos haviam constituído família e laços duradouros de afeto e harmonia com os seus familiares. Interrogando o seu guia espiritual sobre aquela inesperada e difícil situação, obteve a seguinte resposta: querido amigo, as leis divinas precisam analisar-nos quando atuamos em condições difíceis, para aquilatarem do nosso verdadeiro mérito, que é sempre o nosso salvo-conduto para novos níveis evolutivos. Esta prova foste tu que a escolheste. Tens condições de a superar, bem como aquela que ocupa um lugar especial no teu coração. Ela está enfrentando, porque é isso, anuiu, igual provação. Entreajudem-se e eduquem os sentimentos. O amor fraternal é o único que ampara sem nada exigir em troca. Quem consegue evoluir do amor carnal para o fraternal, liberta-se e ajuda o outro a libertar-se. O futuro nos dirá se esta prova foi concluída com êxito. Um e outro têm vindo a esforçar-se para passar no exame. Até agora têm conseguido. Que Deus os ajude. Conclusão, diz-nos Joana de Ângeles: a viagem corporal constitui recurso de alta valia para a aquisição da plenitude, da autorrealização, que se converte em paz interior e em sentimento de felicidade. Abençoa a tua atual existência com as lições do amor, vivendo-as dia a dia, feliz e agradecido. Obrigado.